Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sim, tudo bem? Que bom. Já escovaram os dentes, passaram água no rosto, tomaram café, estão preparados para assistir a aula? Estão? Hoje, na nossa videoaula de geografia, dando continuidade ao nosso capítulo que fala sobre a hidrografia, vamos estudar as correntes marítimas. Então, ainda estamos dentro do processo da água dentro do planeta Terra. Já vimos os oceanos, já vimos os mares. Agora vamos entender os tipos de correntes, de que forma eles agem dentro das nossas águas no planeta Terra. Podemos começar? Vamos lá. Então, iniciando nosso conteúdo, podemos perceber que as nossas correntes marítimas ou correntes oceânicas, muda o nome, mas as características são as mesmas. Tudo está relacionado ao mar ou oceano. Elas se designam em imensas porções de água que se deslocam nos nossos mares e oceanos. Aí você pode estar se perguntando, então, professora, quer dizer que, se eu falar correntes marítimas está relacionada com mares, e se eu falar correntes oceânicas está relacionada com oceanos? Basicamente, podemos dizer que sim, mas ambas são com relação às águas, tanto mar como oceano. Onde elas estão relacionadas a um território. Que território é esse? O nosso planeta Terra. As quais influenciam o clima das regiões que atuam uma vez transportando a umidade e calor. Então, essas correntes marítimas, elas podem levar para determinados territórios do nosso planeta correntes marítimas frias ou quentes. Esse fluxo de grandes águas oceânicas se forma pelas diferenças entre as variações de pressão e temperatura atmosférica, além da salinidade da água, movimento de rotação terrestre. Aí você deve estar se perguntando, professora, salinidade está relacionada com o sal da água? Exatamente. Quando se fala de salinidade, estamos falando do sal encontrado em grande proporção. Aqui no nosso caso é com relação às águas. As correntes marítimas podem ou não serem ordenadas. Elas influenciam diretamente o clima, favorecendo a vida e a biodiversidade marinha. Então, essas correntes marítimas ou oceânicas, através do clima, elas podem favorecer a vida e a biodiversidade marinha. Quando se fala de vida, é tanto espécies humanas como de animais e plantas. Exatamente. Como falei para vocês anterior, existem dois tipos de correntes marítimas, as quentes e as frias. Quais as características de cada um? Vamos observar. As quentes, no geral, elas são correntes marítimas mais superficiais, de forma que suas águas, elas apresentam temperatura mais elevada, ou seja, temperatura mais quente. Ocorrem a partir da linha do Equador em direção aos polos. Então, vamos fazer aqui um desenho para vocês entenderem. Nós temos, deixa eu mudar aqui a cor, nós temos aqui a linha do Equador. Para cima, nós temos o hemisfério norte e para baixo, nós temos o hemisfério sul. Para cima, polo norte, para baixo, polo sul. Então, a nossa água está dizendo o quê? Que a partir da linha do Equador, em direção aos polos, a partir da linha do Equador, em direção aos polos norte e em direção aos polos sul. Por exemplo, as correntes do Brasil, do Golfo, Guianas e o Centro-Sul Equatorial, eles costumam apresentar correntes quentes. Por quê? Porque está mais próximo da linha do Equador. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente fica as correntes marítimas. E quando vai se distanciando com relação aos polos, mais fria vai ficando a corrente marítima. Agora, nós temos as correntes frias, que no geral
São correntes marítimas mais profundas e suas águas apresentam temperaturas mais baixas, ocorrendo a partir dos polos em direção à linha do Equador. Aqui o processo já é ao contrário. Como assim, professora? Deixa eu fazer para vocês. Nós temos a linha do Equador, hemisfério norte e hemisfério sul. As correntes marítimas frias diz que ela sai dos polos com direção à linha do Equador. Ela sai do polo com direção à linha do Equador. Então, o polo é mais frio e a água vai ficando mais quente. Então, recapitulando, nós temos as correntes marítimas quentes, que são aquelas que saem da linha do Equador com destino aos polos. Então, a água sai quente e depois ela fica fria. E nós temos as correntes frias, que saem do polo com destino à linha do Equador. Ela sai fria e depois ela fica quente. Em quais locais podemos encontrar as correntes marítimas frias? Nós temos Groenlândia, as Ilhas Malvinas, nós temos a corrente de Humboldt, nós temos Labrador e nós temos as Ilhas Canárias. Então, são as partes mais frias. Para entender o que a gente acabou de ler e o que eu acabei de explicar a vocês, para a melhor compreensão, nós temos o mapa com as correntes marítimas do mundo. De azul, as correntes frias, de laranja, as correntes quentes. Como ambas têm a linha do Equador como uma de suas definições inicial ou final, fazer aqui a divisão para vocês entenderem. Parte de cima, hemisfério norte. Parte de baixo, hemisfério sul. Observando, as correntes marítimas frias, elas costumam sair dos polos, que é essa parte aqui de cima. Nós temos aqui o polo norte, é a parte de cima, e eu vou botar bem aqui o polo sul, porque a nossa legenda está em cima. Então, as águas frias falam o seguinte, elas costumam sair, as correntes, do polo com direção à linha do Equador. Ela costuma sair do polo com direção à linha do Equador. Significa que a água sai fria e ela se torna quente. Vocês podem observar as linhas azuis. Nós temos aqui embaixo, ela sai fria e quando chega mais próximo, ela vai esquentando. Ela sai fria, chega mais próximo, essa água vai esquentando. Já as águas de correntes marítimas quentes, elas saem da linha do Equador com destino aos polos. Elas saem da linha do Equador com destino aos polos. Então, ela é uma água quente por conta da intensidade do calor que tem sobre a linha do Equador. Então, as águas quentes, elas saem da linha do Equador com destino aos polos, e as águas frias saem dos polos com destino à linha do Equador. Essas correntes marítimas se tornam importantes porque elas interferem no clima e nos locais onde elas atuam, onde essas correntes marítimas são fenômenos importantes da natureza, ou seja, ela não age por conta da ação do homem, ela é uma ação natural, é responsável pelo equilíbrio das temperaturas e umidades nos locais do planeta. Dessa forma, nem todos os países, nem todos os estados, nem todas as regiões têm o mesmo tipo de clima. Por quê? Porque as correntes marítimas conseguem influenciar no determinado clima. Dentro dessas correntes marítimas, nós temos um que é chamado de corrente de Humboldt, que ela corresponde a uma das correntes marítimas de superfície com relação ao Oceano Pacífico. Então, é uma corrente marítima que podemos encontrar apenas no Oceano Pacífico. Ela é considerada a corrente mais fria do mundo, com aproximadamente
8 graus abaixo da temperatura média do oceano. Então, é uma corrente que vem por baixo da nossa água, ou seja, ela vem nas profundidades, com a temperatura muito baixa, 8 graus, fazendo com que aquela água do Oceano Pacífico se torne uma das águas mais frias do mundo. A corrente de Humboldt origina-se perto da Antártida, ou seja, é o nosso polo sul, por isso ela é muito fria, e desloca-se no sentido norte do Oceano Pacífico, passando pela costa ocidental dos países da América do Sul, nos litorais do Chile e Peru. Lembrando, mais uma vez, sempre nossos pontos cardeais, para a gente conseguir entender a questão de localização. Se ele fala que está na costa ocidental, estudamos lá nas nossas aulas do começo do ano que o meridiano de Greenwich divide o nosso planeta Terra em dois lados, o lado ocidental e o lado oriental. E aí, para vocês que no começo tinham dúvidas sobre isso, eu sempre explicava o quê? Olho puxado oriental, quem lembra o lado japonês, Coreia, China, o olho puxado. Lado ocidental, lado brasileiro. Então, isso quer dizer que as correntes marítimas relacionadas à corrente de Humboldt, que é a corrente mais fria do mundo, que sai do Polo Sul, exatamente da Antártida, com direção ao continente americano, ele vai se localizar, se estender no Oceano Pacífico, do lado oeste do nosso continente, chegando ao litoral de dois países. Que países são esses? Chile e Peru. Continuando. É responsável pela formação de desertos, decorrente da baixa temperatura e da pouca umidade relativa ao ar. Onde encontramos essas características? Na Cordilheira dos Andes. É uma corrente marítima que, por ser muito fria, acaba influenciando um pouco o desenvolvimento da região. E chegou ao fim a nossa primeira aula dessa semana. Gostaram? Foi massa? Foi bom? Que bom! Qualquer dúvida que surgir, vocês podem tirar no Class, estarei lá à disposição de vocês. Não esqueçam de tirar as dúvidas que vierem a surgir, não fiquem com ela para vocês, tá? E aqui nós vamos encerrar mais uma aula, a nossa primeira dessa semana. Até a nossa próxima aula e tchau!